Manter um estilo de vida saudável é algo que muitos querem alcançar. E uma notícia que pode incentivar ainda mais as pessoas é o fato de que o consumo de alimentos saudáveis e atividade física regular podem ajudar na prevenção de alguns tipos de câncer. Você sabia disso? Bom, para nos trazer detalhes importantes sobre esse assunto, eu converso hoje com o nutricionista Ricardo Vargas. Boa noite, Ricardo. Você é sempre bem-vindo por aqui, tudo bem? Olá, Darcy, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no jornalismo, falando com vocês sobre esses temas importantes, para a nossa vida, saúde. Todos Sem, nós precisamos. sem dúvida. Agora, explica pra gente por que é possível que uma mudança no estilo de vida possa evitar casos de câncer, por exemplo. Olha, é interessantíssimo esse assunto, porque assim, o câncer não é uma doença que nós temos uma causa única, é uma doença multifatorial. Então, se é multifatorial, eu tenho que observar quais são os fatores que normalmente abrem as portas para que a doença se manifeste. Então, eu vou citar alguns fatores aqui importantes. A questão do sedentarismo, a questão do aumento de peso, a questão de uma imunidade baixa, a questão do padrão de alimentação que você segue, uma alimentação muito industrializada, ela aumenta o risco para o desenvolvimento do câncer, a questão de você ter um nível de vitamina D baixo, a qualidade do seu sono. Então, tudo isso são fatores que podem abrir portas para o desenvolvimento do câncer. E essa é uma doença que tem crescido de uma maneira assustadora. Eu me lembro que no passado, meu avô uma vez, nós conversando, falou uma frase, eu achei interessante aquela frase, Darcy, foi a seguinte, eu perguntei assim, vô, como é que era a estatística de mortes de câncer no passado? Aí ele disse, da doença ruim? Eu falei, tem doença boa? Ele disse, não, mas é que essa é tão ruim que a gente nem gostava de falar o nome. Só que no passado, se a gente fosse observar, o estilo de vida era outro e o número de câncer, de casos de câncer, eram outros também. Hoje nós temos um aumento muito grande em virtude das alterações de estilo de vida que tivemos. Verdade. Agora, quais seriam as estratégias para manter, então, esse estilo de vida mais saudável? Várias coisas simples que a gente pode pontuar no nosso dia a dia fariam total diferença na questão de evitar o surgimento do câncer. Então vamos determinar algumas aqui. A primeira delas é o seguinte, descasque mais, desembale menos, fuja dos alimentos industrializados. Quanto mais industrializado for a sua alimentação, pior é, porque você recebe muitos aditivos químicos. Então você tem corantes, acidulantes, conservantes, estabilizantes, todos esses antes que são adicionados no alimento, eles têm potenciais riscos para o desenvolvimento do câncer. Então precisamos partir para uma alimentação mais natural. Um aspecto importante dentro dessa alimentação natural é a troca dos alimentos refinados pelos alimentos integrais. Eles têm uma diferença brutal entre eles. O integral, ele é rico em fibra. A fibra é muito importante, por exemplo, para prevenir o câncer de colo intestinal, um dos cânceres que mais tem crescido. Além disso, ela ajuda no controle de peso, que é algo importante para que a gente controle o nosso peso e evite os efeitos colaterais do aumento de peso, que é gerar inflamação e baixar o sistema imunológico, que gera câncer. Então, essa troca do alimento refinado pelo integral, trocar os industrializados por aquilo que é mais natural, é uma ótima estratégia. Aproveitar também para fazer mais atividade física. O exercício físico ele é fundamental para nós. A Organização Mundial da Saúde tem algumas estratégias interessantes de distribuição de quantidade de tempo por dia para que você consiga atingir uma meta para prevenir o surgimento não só do câncer, como outras doenças. Adultos deveriam fazer um mínimo de 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. De 30 minutos o mínimo, 60 minutos o ideal. Ou seja, se a gente fizesse 1 hora de exercício de segunda a sexta, a gente sairia da faixa etária do sedentarismo e aumentaria a proteção contra o câncer. Crianças é diferente. Crianças, eles têm um pique muito maior que o nosso, A pilha deles é 220 ainda, enquanto a nossa já está no 110. Então, criança, a estratégia é você colocá-los para fazer atividade física pelo menos 60 minutos ao dia, todos os dias da semana. Tem que correr, tem que brincar, tem que pular, tirar os eletrônicos das crianças, tirar as crianças da frente da televisão e entregar aquelas brincadeiras antigas que nós utilizávamos no nosso passado como uma forma de diversão para as crianças. Outro dia eu fui jogar betes com as minhas filhas, ou taco em algumas regiões. Elas nunca tinham ouvido falar sobre isso.
e ficaram encantadas com o jogo. Eu falei, pois é, tinha muita coisa bacana que a gente fazia no passado sem a necessidade de estar aqui, ó, né, com o Verdade. celular nas mãos. E é bom que Então eles essas gastam essa estratégias, energia, né? e aí Legal, ajuda a dormir, isso é muito importante, viu? sem Tem que dúvida. gastar essa energia durante o dia. É. Então, esses resgates de coisas antigas que nós fazíamos, que fazia parte do estilo de vida, hoje é interessante para a gente ter um fator de proteção contra o câncer. Sem dúvida. Agora, aqui no Brasil tem tido aí um aumento, né, de consumo de alimentos ultraprocessados. Esse tipo de alimento pode atrapalhar o processo de se manter mais saudável, não é? Nossa, Darcy, esse alimento, ele é terrível, porque assim, ó, o processado, a gente já fica pensando, algo que foi processado já não é mais algo original, já teve alteração na sua estrutura. Imagina algo que foi ultra processado. Então, só para vocês terem uma noção, olha que coisa assustadora. Você perde 100% da fibra quando você tem um alimento ultraprocessado, você perde 90% das vitaminas, 80% dos minerais. E aí você tem os aditivos que são colocados. Dentro desses aditivos, nós temos alguns corantes que são bem preocupantes. Nós temos corantes, que é o corante vermelho, temos o corante carmim de cochonilha, temos o corante de tartrazina, tem o corante azul brilhante. Todos esses corantes, eles têm muitos problemas correlacionados à questão mental, mas também à questão do câncer. Ele também favorece o surgimento do câncer. Outros dois produtos muito preocupantes e que valeria muito a pena a gente ler o rótulo para evitar alimentos processados que tenham esse tipo de produto, seria o aspartame e o acesulfame de potássio, a sacarina e o ciclamato. Já coloquei outros mais aqui. Todos esses são edulcorantes para deixar o alimento doce. Eles também têm um potencial cancerígeno. E de todos os aditivos, algo que a gente deveria olhar com muito carinho seria a questão do glutamato monossódico e evitar ao máximo o consumo dos alimentos que contenham glutamato monossódico. Então, o problema do ultraprocessado é tiro tudo que é bom e acrescento muita coisa que era ruim, que não fazia parte do alimento original. Certo, Ricardo, eu quero te agradecer muitíssimo por essas dicas importantes. Eu tenho certeza que a gente precisa colocar isso na nossa rotina, internalizar isso e saber que é importante para que a gente tenha longevidade, qualidade de vida. Um abraço para você, tudo de bom, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço aí para todos os telespectadores da Novo Tempo. Tá, tchau, tchau.